O que o regime ucraniano faz? Pelo menos os piratas roubam e ficam com o que roubam. E aqui, nem para si nem para os outros, simplesmente causar dano e intimidar é terrorismo puro. Quando o próprio Sergei Lavrov está tão furioso e histérico, isso significa que os ucranianos estão fazendo tudo certo. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou para o mundo inteiro que os ataques da Ucrânia a navios no Mar de Azov e no Mar Negro são, citando, terrorismo puro e que isso é pior do que pirataria. E sabe o que isso realmente significa? Os drones navais ucranianos atingem com tanta força e precisão que o Kremlin não consegue mais responder, exceto com esses chiliques. E hoje temos um novo marco. Depois de destruir a frota russa no Mar de Azov, os drones ucranianos passaram a atacar no Mar Negro. O saldo de apenas uma operação, menos 20 petroleiros já no Mar Negro, e isso é só o começo. E os petroleiros turcos, aliás, que claramente foram avisados, saíram discretamente e começaram a se agrupar em águas neutras. Neste episódio, porque Sergei Lavrov teve um ataque de histeria e como responderam a ele as forças ucranianas de sistemas não tripulados. Porque isso não são apenas ataques isolados de sucesso, mas uma estratégia marítima bem planejada que a Ucrânia mostrou em toda a sua glória. Que novo drone marítimo Barracuda foi mostrado pela primeira vez pelas forças navais da Ucrânia? E como a Europa se encaixa nisso tudo com seus acordos de drones ou negócios envolvendo drones? Sou Alexei Pecci, vamos discutir esses temas juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos e ficarei muito grato pela sua inscrição. Legenda-se. Então vamos começar com uma citação de Sergei Lavrov que deu nome a este episódio. Sergei Lavrov, ao comentar a caçada ucraniana à frota russa nos mares de Azov e Negro, disse o seguinte: Sabe, isso já nem é mais pirataria, o que o regime ucraniano está fazendo. Piratas roubam e ficam com o que pegam para si. E aqui, sem beneficiar ninguém, simplesmente causar dano, intimidar, é terrorismo puro que se manifesta não só no Mar de Azov e no Mar Negro, aliás, mas também no continente africano. Em todo lugar onde os ucranianos veem uma oportunidade. Causar dano. Enquanto ignoram a Federação Russa, vão se aliar com quem for preciso. E com extremistas africanos, que tentam derrubar regimes populares e legítimos na África, assim como com qualquer outro marginal da sociedade. Bem, em primeiro lugar, sobre os civis, vamos ser honestos. Estamos falando sobre os petroleiros da Frota Sombra que transportam petróleo e combustível sob sanções para a guerra contra a Ucrânia. Não são barcos de pesca, são o cofre e o tanque de combustível do exército russo. Em segundo lugar, quem respondeu de forma genial a isso foi o comandante das forças de sistemas não tripulados, Robert Brody, o lendário Madiar. Ele não tentou se justificar, só apresentou um relatório seco que acho que deixou Lavrov com um tique no olho. Agora segue a citação do Madiar. 116 navios da Frota Sombra da Rússia no Mar de Azov. Esta foi a primeira rodada da batalha naval e ela terminou. Agora, o Mar Negro. 20-0 por hoje, caçamos 17 petroleiros, 2 navios gazeiros e um rebocador. Bem, diante das acusações de pirataria, os ucranianos responderam com mais uma derrota. Essa foi a melhor resposta, concorda? Aqui estão os números que valem ser registrados, pois são a essência. O placar geral da batalha naval pela operação de 6 a 15 de julho chegou a 136 navios. 136 navios em quase 10 dias e a Rússia não consegue fazer nada a respeito. Só sabe, Sergei Lavrov pode apenas choramingar desse jeito e dizer: isso é pior do que pirataria. O que vocês estão fazendo, ucranianos? Atacam nossos navios e nos machucam. E o que vocês esperavam? A guerra voltou para o porto natal. Então, desses navios, 116 foram atingidos no Mar de Azov. E isso Brody chamou de primeiro round, que já foi concluído. Agora começou o segundo round no Mar Negro e lá, em um único dia, já foram 20 navios atingidos. Bem, como já discutimos, isso é uma estratégia, ou seja, preste atenção nas palavras de Madiar. Ele fala em termos de round e etapa. Primeiro fizeram uma limpeza metódica. Primeiro tomaram o Mar de Azov e depois transferiram os ataques para o Mar Negro. Como você vê, a guerra segue um plano. Não são investidas caóticas nem ataques isolados, mas um sistema bem definido. E aqui está a confirmação de que isso é realmente um sistema, veja só.
Depois do Mar de Azov, os drones ucranianos passaram a atuar também na área costeira da Crimeia e da parte continental da Ucrânia, no sul. Na véspera, soldados das forças especiais ucranianas usaram drones contra a base energética da Crimeia, instalações de energia e sistemas de defesa aérea. Em seguida, atacaram a logística. E agora o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, explicou toda a lógica com uma frase. Está acontecendo o isolamento da Crimeia com drones, ou seja, o objetivo é cortar a península do abastecimento por todos os canais de uma só vez. Combustível, energia, logística, talvez até alimentos. Gostei de como o Madiar respondeu claramente outro dia. Escutem, vocês notaram que não atacamos a ponte da Crimeia. Sabem porquê? Para que toda essa escória russa possa fugir de lá. Esses ratos, essas criaturas selvagens, precisam de um corredorzinho. Deixem que fujam. Enquanto possível, deixem que fujam pela ponte. Todo o suprimento é cortado, restando só uma saída. Essa saída, por enquanto, ninguém mexe. Mais uma vez, é para que os russos selvagens e imundos possam voltar para a sua pátria suja. Agora vamos falar separadamente sobre a ferramenta desta fase da guerra, porque as forças navais da Ucrânia mostraram algo interessante pela primeira vez. Estou falando sobre o drone marítimo chamado Barracuda. E não é apenas um barco kamikaze que colide e explode. Não, isso já é algo muito mais avançado. Como ficou claro, trata-se de uma plataforma multifuncional para operações muito complexas e de múltiplos níveis. Isso mesmo, Streck. Olhem como isso funciona. No vídeo divulgado é toda uma operação especial em várias etapas. Primeiro, o drone kamikaze Barracuda se aproxima discretamente do navio abandonado que os ocupantes usavam como posto de observação e o destrói. Depois entra em ação uma lancha não tripulada com um módulo de foguetes não guiados e ataca a faixa costeira, onde estão escondidos os abrigos inimigos. E depois vem a parte mais interessante. Do novo portador marítimo são lançados drones de reconhecimento e FPV, que em poucos minutos localizam as posições camufladas dos russos e as transformam em alvos para ataques precisos. Ou seja, um único drone marítimo Barracuda é na verdade uma mini esquadra inteira. A Barracuda pode transportar de 4 a 8 drones FPV a bordo, é equipada com mísseis e até metralhadoras e pode ser controlada a qualquer distância. Um operador pilota o barco enquanto o outro lança mísseis ou drones. Isso foi desenvolvido pelos combatentes da 40ª Brigada Independentes de Fuzileiros Navais e são exatamente essas plataformas que permitem à Ucrânia, que vale lembrar, praticamente não tem uma frota clássica, destruir a frota russa, como declarou Madiar, com o placar de 136-0 sem um único navio grande. E é aqui que a Europa entra em jogo, porque todo esse poder dos drones não surge do nada, é preciso produzi-lo em quantidades simplesmente enormes. E aqui há dois pontos-chave. Primeiro, a Ucrânia já atingiu a produção de cerca de 10 milhões de drones por ano. Isso já é uma linha de montagem de guerra de um novo tipo e Zelensky promete dobrar essa escala. O segundo ponto é recente. A Ucrânia e a União Europeia deram ontem um passo importante no âmbito do chamado Acordo de Drones para a produção conjunta de drones. A ideia é que a Europa invista em tecnologias de drones ucranianas e, em troca, receba algo que não possui, experiência real testada em combate. E isso sim é uma verdadeira estratégia. A Ucrânia e a Europa juntas mostraram ao mundo inteiro um modelo completamente novo de guerra naval.
Não são porta-aviões de bilhões nem couraçados, mas sim drones marítimos baratos, bem, relativamente baratos, que em enxames afundam a frota inimiga e custam uma ninharia em comparação com o alvo destruído. E isso é experiência. Essa experiência a Ucrânia agora está ampliando junto com a União Europeia. Agora vamos resumir. Enquanto Sergei Lavrov espuma pela boca falando sobre terrorismo e frases como pior que pirataria, a realidade é a seguinte: 136 navios russos foram atingidos em 10 dias, o Mar de Azov foi limpo e no Mar Negro a contagem está apenas começando. Crimeia está sendo isolada metodicamente por drones. E o principal é que tudo isso faz parte de uma estratégia marítima construída em etapas, apoiada por novas plataformas como a Barracuda e pela produção industrial da Barracuda de 10 milhões de drones por ano, à qual agora também se junta a Europa. Ou seja, a Ucrânia, um país que praticamente não tem marinha, está destruindo a frota de uma potência nuclear. Só pensem nisso. E faz isso de forma tão eficaz que a única resposta do Kremlin é chamar de piratas, dizer que isso é terrorismo, que é pior do que pirataria. A única coisa que resta para o selvagem russo, para o russo Lavrov, esse cavalo, é dizer isso é pior do que pirataria. O que é isso afinal? Sabe, existe um ótimo sinal. Se o inimigo passou a te insultar em vez de argumentar, significa que você está acertando em cheio. Aqui vou deixar reticências. Escreva a sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se. Até mais a todos.